Hoje, você vai ouvir algo que não é apenas um mistério. É uma porta, uma fresta, uma pergunta que atravessa séculos. Quem levantou as pirâmides do Egito e por quê? Por trás da poeira do deserto existe uma história que arqueólogos não explicam, que cientistas não fecham e que a fé talvez já tenha respondido há milhares de anos. Se você sente que algumas coisas neste mundo são grandes demais para serem apenas coincidência, fica comigo até o final. Aqui, mistério e espiritualidade não se contradizem, eles se complementam. Antes de começar, curta este vídeo, se inscreva agora e ative o sininho, porque hoje você vai conhecer o que nunca te contaram sobre as pirâmides, o céu, os anjos e o plano invisível que envolve toda a humanidade. As pirâmides não são apenas pedras empilhadas, elas são mensagens silenciosas, moldadas com precisão milimétrica, alinhadas às estrelas como se alguém tivesse observado o céu de fora da Terra. Astrônomos modernos ainda tentam reproduzir essa perfeição e falham. E então surge a pergunta que ecoa como um chamado: como um povo sem tecnologia moderna construiu algo que até hoje desafia engenheiros, matemáticos e cientistas do mundo inteiro? Essa pergunta não é nova. Jesus dizia que as pedras clamariam. Talvez algumas delas ainda estejam clamando. Quando você olha para as pirâmides, algo dentro de você sabe: isso não é apenas história, é sinal. Imagine por um instante que a humanidade primitiva não era tão primitiva assim. Muitas tradições antigas falam de seres que desciam do céu, não como deuses, mas como mensageiros. O livro de Enoque descreve entidades que possuíam conhecimentos avançados, que ensinaram matemática, metalurgia, astronomia. E quando você compara esses relatos com a arquitetura das pirâmides, tudo parece se encaixar como um quebra-cabeça que sempre esteve diante dos nossos olhos. Será que as pirâmides foram erguidas por mãos humanas, orientadas por inteligência que vinha do alto? Não como ficção, mas como parte de um ciclo espiritual que o mundo moderno tenta apagar. As 3 grandes pirâmides se alinham perfeitamente com o cinturão de Órion. Mas por quê? Por que uma civilização antiga teria tanto esforço para espelhar na terra aquilo que estava no céu? Na Bíblia, céu e terra sempre se conectam. Tabernáculo, templo, arca, tudo tinha medidas exatas, alinhadas a um padrão superior. E se as pirâmides fossem parte desse mesmo padrão? E se fossem mais do que tumbas? E se fossem marcações espirituais? Estruturas posicionadas para lembrar à humanidade que existe um Criador e que nada do que foi feito no universo é aleatório. A precisão do alinhamento não é apenas engenharia, é reverência. Quando tocamos uma pirâmide, é como se tocássemos um eco do Éden. Não porque elas sejam divinas, mas porque elas carregam uma mensagem silenciosa. A humanidade já caminhou perto do céu. Estudos mostram que cada bloco pesa toneladas, cortado e transportado com uma precisão que nem máquinas modernas fazem igual. E então surge a pergunta: quem ensinou isso? A ciência diz: muito trabalho. A fé diz: nada é impossível quando o céu se move sobre a terra. E talvez os dois estejam certos. Talvez trabalho humano e orientação divina tenham se encontrado num dos momentos mais impressionantes da história. Muitos pesquisadores afirmam que o formato das pirâmides conduz luz, preserva energia, cria ressonância. Alguns acreditam que elas eram centros espirituais, pontos de conexão entre o material e o imaterial. E quando você lê a Bíblia, percebe fogo, nuvem, coluna de luz, montes onde Deus falava. Sempre houve lugares onde o céu tocava a terra.
E se as pirâmides fossem um desses lugares? Não santuários religiosos, mas lembretes permanentes da existência de uma ordem superior, invisível, poderosa. Uma ordem que continua ativa até hoje. Quase todas as culturas antigas falam de um grande dilúvio, de gigantes, de seres celestiais que caminharam entre os homens. Coincidência ou memória? Alguns acreditam que as pirâmides guardam traços dessa era perdida. Outros dizem que elas foram construídas depois, como testemunho do que o mundo havia vivido. A Bíblia descreve gigantes, descreve quedas, descreve intervenções divinas. E quando você une esses relatos com a arquitetura impossível das pirâmides, surge uma pergunta que muda tudo. O passado é menos história antiga e mais advertência divina? Por que governos, universidades e museus evitam falar de espiritualidade quando estudam as pirâmides? Talvez porque admitir que elas apontam para o céu mexeria com tudo: crenças, poder, controle. Mas a fé não se curva à conveniência humana, e o mistério não pode ser apagado. As pirâmides continuam lá, gigantes, silenciosas, invencíveis, como se estivessem esperando o momento em que a humanidade abriria novamente os olhos. E talvez esse momento seja agora. Você está aqui, ouvindo isso, não por acaso, mas porque seu espírito reconhece que existe algo maior do que nós. E se as pirâmides não forem monumentos do passado, mas sinais para o futuro? Sinais de que Deus nunca deixou a humanidade sem testemunho, sinais de que existe um propósito maior por trás da história humana. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus. Talvez as pirâmides proclamem também. Talvez elas sejam lembretes físicos de que a vida não é aleatória, que existe uma ordem celestial, uma inteligência eterna, um Criador que fala através da própria criação. Olhe para elas. Sinta a verdade silenciosa que elas carregam. Há mistérios que não foram feitos para serem explicados, mas para despertar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo dentro de você. A verdade é simples. As pirâmides não são apenas pedra, são testemunhas. Lembram a humanidade de que existe propósito, ordem, mistério e fé caminhando lado a lado. E que por trás de tudo, existe um Deus que atravessa eras, civilizações e corações. Se este vídeo falou com você, se inscreva agora, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Seu apoio ajuda este canal a continuar levando conhecimento, fé e profundidade. Se quiser colaborar de forma totalmente opcional, a chave Pix é namãodedeus79@gmail.com. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus ilumine seu caminho, assim como iluminou o caminho daqueles que ergueram monumentos que atravessaram o tempo.